Gravando. Olá a todos, eu sou Carlos Marques, estou dando início aqui a mais um talk do nosso parlatório, dessa vez conversando com a Célia Pompeia, vice-presidente do Grupo Dória, certamente uma das mais competentes e afiadas executivas desse país. A Célia vai conversar conosco agora sobre, eu acho que um dos temas, ou um dos setores que de fato mais estão sentindo, né, digamos assim, essa situação tão diferente que a gente está passando, que é a situação da pandemia, e o setor da Célia, de eventos, do networking, da comunicação em geral, é um setor que, de fato, teve que se reinventar à luz desse novo momento que a gente está passando, que já está se prorrogando, porque já estamos aqui, né, Célia, com mais de um ano de situação de pandemia, e evidente que as empresas, de uma forma geral, estão repensando seus modelos, ao menos para tentar, né, manter-se viva, em sobrevida a essa situação. Então, Celinha, passando a você a palavra, gostaria que você desse um panorama para a gente de como o Grupo Dória, que de alguma forma lidera o setor, é um dos líderes desse setor, que ele atua em eventos, como é que hoje está enfrentando a pandemia? Primeiro, Carlos, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você e falando para o parlatório. Você sabe que eu admiro muito o teu grupo, eu sou fã de carteirinha, às vezes eu não consigo ler durante o dia, mas à noite eu tenho que passar rapidamente por todas as notícias, e eu sempre digo, ele é uma forma da gente se atualizar rapidamente. Eu acho que você está de parabéns como o grupo curador de vocês. Eu acho que é fantástico isso, acho que foi uma das coisas que a pandemia nos deu, né? São os grupos que surgiram e os grupos de conteúdo e alguns, assim, de hobbies que você possa ter e que ele acaba te trazendo boas alegrias, né? E bons conteúdos para você viver esses momentos, né? Acho que o Grupo Dória, como as outras empresas também, eles tiveram que se reinventar nesse momento. Falando só um pouquinho, porque às vezes a gente só fala do lead, né? Mas falando rapidamente do grupo, a gente tem um programa de televisão, que ele é ancorado pela Sônia Rassi, e é um programa que está na Band News, o Paulo Saad está também no parlatório, é um querido também. A gente tem vários títulos de revista, e a revista, a gente conseguiu mantê-las porque elas estão ligadas aos eventos, mesmo eventos não presenciais, a gente fez questão de manter os títulos, porque assim você ainda continua trazendo as notícias do segmento, por não ser uma revista diária, ela não se desatualiza, porque você pega os momentos dos setores, seja o momento do agro, o momento do varejo, ou seja o momento do marketing, então você vai acompanhando, então ela é mais fácil de lidar do que um periódico, porque a internet ela te tira o conceito de uma revista semanal. Eu sei como você sofre muitas vezes se você não está no dia a dia, na internet, dando as notícias no digital. A revista semanal, quando você vai pegar, ela já perdeu aquela atualização. Então, como a gente não tem isso, a gente trabalha com revista segmentada, então você consegue fazer uma análise mais profunda dos conteúdos. Então, as revistas, elas permaneceram fortes. A gente tem o lead, e o lead realmente ele é a nossa força motriz, porque hoje a gente tem 1.700 empresas associadas, e ela é Brasil inteiro, e isso é uma força muito grande, porque a gente tem as unidades. Mesmo quando o nosso presidente saiu, as unidades não precisavam dessa presença do presidente, ela precisava ter o presidente local, ela precisava ter os empresários naquele local, e as autoridades do local. Então, as unidades, elas sobreviveram muito bem, e, lógico, o lead global sobreviveu bem porque as unidades estão funcionando. Então, a gente tem essa máquina das unidades funcionando. Mas o lead também só funciona bem porque a gente tem um conselho, um comitê curador muito e muito forte, e que os nomes estão aí também dentro do parlatório. A gente tem aquele líder máximo, que vocês sabem que eu realmente tenho uma admiração enorme, que é o ministro Furlan, aquele que circula assim, fantasticamente, tanto na área política como na área empresarial, e a quem a gente admira demais, ele que tem a voz institucional do LID, e aí a gente vai tendo os curadores, né? Seja o curador do varejo, Marcos Gouveia, o Framil,
o Roger Ingold, Roberto Lima, o nosso outro Roberto, que do agronegócio, junto com a Mônica Bergamassi, e aí nós vamos tendo Cláudio Lotenberg, o próprio Afonso, que é o nosso lead master, que cuida de todos os conselheiros que estão dentro do lead, e a gente tem o Quintela na área também de comunicação. Eu vou falar, mas eu tenho medo de esquecer algum ainda, mas a gente tem vários nomes. Aí tem um querido, assim, queridíssimo ainda, que é o Roberto Genetti da Fonseca, que ele vai em todos os cantos do campo, assim, é o nosso grande, assim, ele é lead economia para a gente, ele é lead infraestrutura, ele é lead energia, ele cobre em todos os lugares. Realmente é uma pessoa que eu gosto. Parlatório, hein? Também. E do parlatório também. Ele é muito, muito bom e ele nos ajuda demais, demais, demais nos conteúdos do evento. Mas, assim, tem várias pessoas assim que estão conosco. Então, você vê por que a gente tem um otimismo grande, mas o otimismo que eu falo é em termos de futuro. Porque com esse comitê, com essas unidades assim totalmente pulverizadas, Brasil e vários países, e ainda, o que é o principal que eu digo, é o relacionamento que a gente fez de mais de 25 anos. Não é um relacionamento de um ano. É um relacionamento, Carlos, e você sabe muito bem disso, que você frequenta os eventos do LEAD, ele foi assim, na realidade, eles começaram pequenos, num hotel aqui em Campinas, e eles foram crescendo, 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 e esses relacionamentos, eles não vão se acabar por causa de um ano de distância física. Eles permanecem. E o desafio está entre nós, em como fazer que esses relacionamentos continuem fortes. Então, aí daqui a pouquinho eu falo para você o que a gente está fazendo e fazendo para se reinventar. E em seguida eu falo também do centro de convenções que a gente tem em Campos do Jordão, que ele é muito grande e a gente trabalha bastante com ele, e a própria empresa de eventos que circula em todo esse meio. Agora, Carlos, vê que desafio. A gente trabalha, né, num andar fisicamente na Faria Lima, num ponto privilegiado. Então, ali, eu pelo menos digo, eu circulo, eu vou no marketing, eu vou no conteúdo, eu passo a operar de projetos especiais, eu vou na área de publicidade, e ali a gente circula e é produtivo. No nosso ramo, é extremamente produtivo, principalmente na área da criatividade, né? Você está circulando, você está pensando, um te fala uma coisa, você volta para a tua mesa, sabe? Aquilo amadurece, você volta e vai montando as coisas. De repente, isso, um ano atrás, o que aconteceu com a gente? Começa a falar do coronavírus, começa a falar que as coisas estão se agravando, e aí o que a gente faz? Começa a se preparar em algo que a gente nunca tinha pensado, que era poder trabalhar em home office. Como que uma empresa em relacionamento que nunca tinha pensado trabalhar em home office a gente faz? E a gente vinha se preparando para trabalhar de forma, esquecendo um pouco de papel e trabalhar mais digitalmente com as coisas, tal. Mas a gente fala, o homem, ele é um bichinho complicado, né? A gente vai fazendo tudo devagar, mas de repente isso acontece, a gente acelera, porque não tem alternativa. Então, a gente começou a trabalhar de uma forma super rápida e vamos fazendo, e de repente a gente estava em 15 dias, todos trabalhando em casa, todos com laptop, e todos assim, a gente pegou pessoas que estavam que eram mais especializadas em trabalhar naquelas ferramentas que a gente tinha, e fizemos grupos que das 8 às 9 da manhã, um ensinava o outro. Enfim, a gente trabalhou e começamos a criar como todos. Tinha grupo que trabalhava para trabalhar em diminuir os custos fixos da empresa, tinha outro grupo que um estudava e o outro conversava com fornecedores, e assim a gente ia trabalhando. Tinha grupo de criatividade de novos produtos, e assim a gente foi começando a trabalhar. Enfim, como todos, a gente começou a trabalhar e começamos a fazer as nossas lives e começamos a criar novos produtos. E aí veio o agradecimento especial, não só ao Conselho Curador, mas também aos empresários.
Aqueles empresários que eram os nossos patrocinadores e que também se dispuseram a falar no dia a dia como estavam suas empresas, o que eles estavam se modificando, e isso tudo foi servindo de conteúdo. O Cláudio Lotenberg, que eu esqueci de falar no início, que é o nosso presidente do de saúde, dava os boletins, porque a gente estava no escuro naquela época, né? O que era o Covid, como se faz com isso. Ele começou literalmente, todo dia dava o boletim no LIDE das novidades que tinham do Covid. 8h30, 9 horas da manhã tinha o boletim do LIDE. Então, a gente começou a fazer dessa forma. Bem, nossos patrocinadores antigos, mas eles estavam ali todos juntos, nos dando conteúdo durante as lives. Mas a gente sabe que a gente precisa pagar os funcionários, não tem outro jeito, né? A gente tem estrutura. E aí a gente também tem aquelas coisas de, poxa vida, nós somos famílias para sustentar ali. De repente você não pode chegar e mandar embora aquelas pessoas. E como todos, o que a gente fez? A gente não chegou a demitir, mas a gente chegou a fazer tudo aquilo que o governo nos deu. Vamos negociar os salários, vamos diminuir os salários, porque nós temos que fazer isso. Se a gente quer continuar com todos, vamos fazer com que aquelas ferramentas que o governo naquela época nos deu, de deixar diminuir os salários, diminuir as horas e etc. e tal, vamos realmente aproveitar. Mas a gente sabe que isso não é suficiente. Nós temos que reinventar. Então, nós começamos a trabalhar, na medida que as coisas foram voltando, híbridos. E os eventos híbridos realmente é uma coisa que ele veio para ficar. Independente, Carlos, de o mercado normal, a gente conviver com os grandes eventos, o evento híbrido é algo que ele vai ter espaço da grade dos eventos do LIDE. Porque ele ficou de uma forma que você coloca daqui para frente, com 25 pessoas dentro de uma sala, e 25 pessoas com uma autoridade, ou duas autoridades, ou três. E quando eu falo autoridade, pode ser autoridade pública, ou três autoridades de um assunto, e você está cara a cara com ele, isto é extremamente importante. Então, independente de você ter um evento presencial grande, como a gente faz, e que são extremamente importantes, o híbrido veio também para ficar. Então, a gente descobriu um modelo que vai continuar tendo. E a outra coisa, Carlos, modelos de parceria, como a gente faz com o parlatório, e que não são modelos que vai para a mídia. Porque muitas vezes, vamos fazer uma live que vai ser passada nas redes sociais, etc. e tal. Não. A gente fez uma muito boa agora, se você me permite falar, fizemos com você, que foi sobre o ESG. E foi uma live fechada com grandes empresários, não foi para mídia social nenhuma, mas ela foi extremamente rica em conceitos. Então, isso também é algo que vai ficar. Lives fechadas, onde as pessoas têm liberdade de pensamento e que o LIDE também está fazendo. E estamos começando a fazer também. Se você me permite, eu queria até, aproveitando esse ponto que você citou, tem dois aspectos que eu acho fundamentais a gente pontuar ou realçar aqui dessa sua fala, que diz respeito a pilares, eu acho, da própria operação do Grupo Dória, que você tão bem está aqui descrevendo. Um é o pilar do conteúdo, geração de conteúdo, e como todos os grandes grupos de comunicação, vocês também têm nesse pilar um fundamento importante. E o outro, o relacionamento, que você também citou, e que, evidentemente, nesse componente relacionamento, provavelmente se deu a maior transformação ou revolução, que é a transformação, como você falou, de ser um modelo mais híbrido, quer dizer, um modelo onde, na verdade, o relacionamento não apenas presencial, mas também o digital, o remoto, ele teve que se estabelecer. Situando esses dois instrumentos, que é conteúdo e relacionamento, você acredita que daqui para frente, você aqui já, de alguma forma, adiantou a resposta quando falava de que, olha, nós estamos adaptando assim, mas você acha que daqui para frente, esses dois pilares, do conteúdo e do relacionamento, ele muda a sua forma de maneira estrutural, quer dizer, por longo prazo, mesmo depois da pandemia, ou voltamos a um modelo anterior? Qual é a tua visão?
Justamente eu vou usar a tua palavra. O modelo ainda continua híbrido. Nós vamos continuar com os grandes eventos presenciais, eles vão ser necessários assim que a gente puder fazer. Você sente a necessidade de você estar dentro de grupos e se divertir realmente com grupos. É importante você estar num grande jantar, se divertindo, falando as coisas assim, onde você faz amigos. E a gente sabe que dentro de eventos grandes, você acaba fazendo amigos que não é só comercial, são amigos para a tua vida. Então, esses eventos, eles vão continuar, Carlos. Porém, eventos menores, privados, também vão continuar, que é o que a gente aprendeu e muito. A gente está fazendo muitos eventos que eu vou chamar para você de customizados. Esses eventos não estão saindo na mídia, são pequenos jantares, porque a gente não pode fazer nos restaurantes, a gente tem feito pequenos jantares já customizados para clientes. Esses cafés da manhã, que você já participou em alguns conosco, onde nós estamos fazendo também com o assunto customizado. Nós temos feito jantares, todos jantares também virtuais, com alguma, mas sempre com um chefe, onde o jantar é entregue na casa, o chefe participa, customizado. Nada disso aparece na mídia. Mas o customizado que eu falo para você é que tem um patrocinador ali e ele está conversando com um grupo de pessoas que interessam para ele. Então, isso tudo é de uma importância enorme. Agora, fora isso, Carlos, independente disso, porque eu acho que a gente não pode tirar do nosso DNA aquilo que a gente sempre fez, que são os grandes eventos presenciais. Vem essa parte do híbrido que a gente vai continuar trabalhando, mas a gente também está estudando os dois grandes projetos. Mas esses dois grandes projetos, eles não são de curto prazo, eles são de um prazo maior, onde vamos ter parceiros, e aí a gente dá uma grande virada. Isso não é para agora, mas com grandes parceiros, são dois grandes parceiros, a gente dá uma grande virada. Não no sentido, porque em tudo ele vai ter aquilo que o LEAD sempre fez bem, é relacionamento e conteúdo, só que de uma forma muito mais, ela é muito mais abrangente e ela conta com todos, ela conta com os empresários principalmente e ela conta com esse nosso comitê de gestão que, de novo, eu falo para você, ele é muito mais do que um conselho de uma empresa, porque eles são os caras que estão escolhidos a dedo e neste último ano, eles que fizeram a gente assim estar assim para cima, sempre dando otimismo e falando assim, vocês conseguem, porque vocês têm aquilo que é o nosso patrimônio, é o relacionamento que a gente criou durante esses 25 anos. Eles são verdadeiros operadores, dá para notar como eles atuam realmente de forma efetiva, não apenas no conselho, mas colocando a mão na massa. Eu tenho noção e conhecimento disso, até pela convivência que tenho com vocês. Eu queria tocar num ponto aqui que também acho um outro aspecto, um outro uma outra perna desse tripé, eu acho que é um tripé que o LEAD que está indo, o Grupo Dória está indo muito bem, o LEAD também, que é o aspecto de vocês agora começarem a levantar certas bandeiras, como, de alguma forma, absorverem algumas bandeiras de conhecimento geral, de interesse empresarial, mas também do país. Eu cito pontualmente a própria questão do ISG, que eu, como você mesmo falou, participei e gostei muito do evento, realmente extremamente produtivo. A gente vê as experiências das empresas ali participantes, de como elas estão atuando e abraçando essa causa, e achei fundamental o próprio LEAD, de alguma forma, ter isso como um sustentáculo de imagem. Eu queria que você falasse um pouco mais de qual é o objetivo do LEAD ao abraçar o ESG com essa força que vocês estão tendo agora com relação a isso. Obrigada pela pergunta, Carlos, e é justamente isso. Eu acho que você tendo hoje todas essas ramificações que a gente tem através das unidades, né? Tudo que eu acabei de falar para você do conselho que a gente tem, e todas essas empresas que nós temos hoje associadas dentro do LEAD. E hoje, as empresas, você sabe que as empresas melhores cotadas dentro da B3, elas são empresas que têm as práticas de ESG. Então, você tem aquele índice EASY da Bolsa de Valores da B3,
que no último ano eles deram muito mais que o índice Bovespa. Então, isso já é uma relação forte. Por que as empresas têm que ter boas práticas de ESG dentro da sua empresa? Isso a gente está falando de empresas grandes, empresas de capital aberto, empresas que estão na Bolsa de Valores. Mas não é só para isso. As outras empresas, as menores empresas, empresas médias ou pequenas, elas também têm que começar a cuidar disso. Porque os bancos hoje, ou mesmo hoje dentro do Grupo Dória, dentro do LIDE, quando nós vamos ter um patrocínio, nós temos que ter, as empresas nos mandam um questionário para saber uma série de políticas que dentro do grupo nós cumprimos ou não. Então, para ele ser meu patrocinador, eu tenho que estar enquadrado dentro de certas políticas. E aquilo vai alertando a gente, se alguma eu não tenho, eu tenho que logo me enquadrar. Poxa vida! Então, isso é a importância que tem. Se eu precisar de um empréstimo bancário, o banco vai olhar se eu pratico as políticas de ESG. Então, tudo isso você vai demonstrando, e eu não sou uma grande empresa, eu digo assim, eu sou um grande grupo de comunicação e tudo aquilo que eu falo, mas quando eu falo assim, eu sou um pequeno, né? Agora, todos têm que começar. Então, o que o LIDE quer realmente? Quando ele começou com essa plataforma, e a plataforma ela começa, hoje está circulando uma pesquisa aos associados do LIDE, essa pesquisa foi feita, e de novo, eu peço perdão aqui ao meu querido Roberto Clabin, que é o nosso curador do LIDE Sustentabilidade, agora o LIDE ESG, ele fez uma pesquisa que está passando para todos os associados do LIDE, que a gente quer ver onde as empresas do LIDE elas estão. Se elas estão, qual a importância que ela está dando ao ESG? Ela está dando mais importância ao ambiental, à diversidade, à governança? Ou ela está dando a mesma importância aos três? Ou tem empresas, e a gente sabe disso, as menores lá do interior, que não precisam ter aquele faturamento exigido aqui em São Paulo, então, muitas empresas ainda não estão com nada. Tem empresas que têm comitê, tem empresas que têm um conselho. Agora, essas maiores empresas, elas têm que inspirar as demais. Então, tudo que a gente for fazendo, Carlos, a começar daquele café da manhã que você nos deu o prazer da tua presença, a gente já saiu com pequenos posts das empresas dizendo que cada uma, rapidamente, óbvio que ele foi curto, cada uma já estava fazendo na sua empresa. Aquilo já é um pequeno legado. Mas agora nós vamos ter lives, nós pretendemos, com todo esse conteúdo, na nossa plataforma Liderim, que vai ter um espaço para ir colocando isso. E temos um segundo semestre, se tudo der certo, mas esperamos uma boa massa da população vacinada, mesmo não vacinadas, vamos testar as pessoas antes de fazer o evento, pretendemos ter um evento presencial. E o último deste ano, que o ESG continua para os anos seguintes, a gente vai fazer um evento experimental na reserva do Roberto Clabin, no Pantanal. Então, ele junta tudo, ele junta conteúdo, ele junta esta pesquisa e ele junta uma experiência. E não só aqui, é nas unidades. As unidades estão trabalhando o mesmo tema. E a Alemanha também já começou, eles estão mais adiantados com a gente e está nos dando material. Então, você vai ouvir falar muito do LIDE, legados do LIDE no ESG, pegando todos esses conteúdos e trabalhando com isso. E a mesma coisa a gente está trabalhando com 5G, porque é a mesma coisa. E aí eu agradeço muito o nosso querido Roberto Janetti, o Roberto Lima e sempre também o nosso querido ministro Furlan. Por quê? Porque a gente começa a ver que o próprio 5G, as operadoras elas podem ser concorrentes no dia a dia, mas quando você fala em infraestrutura, muitas têm que estar juntas. E isso tudo a gente está aprendendo e estamos também trabalhando numa plataforma de 5G, porque o 5G ele tira o Brasil também para um outro patamar. E eu acho importante, Célia, e quero deixar registrado aqui, tanto no caso do 5G como do ESG, que você citou tão bem aí, o plano do LIDE, é esse papel que vocês estão tomando como fomentadores desses novos horizontes.
porque são realmente transformações importantíssimas para o país, e eu acho que o LEAD está cumprindo um papel interessante dentro dessa linha. Eu queria, até para concluir nosso papo, porque ele é um papo que tem que ser rápido para esse grupo nosso, fazer uma última pergunta, te indagando sobre como você enxerga o nosso futuro no médio prazo. Eu não diria curto e não diria longo, porque no Brasil é difícil você ir para o longo, mas no médio prazo, imaginando que a gente entre num ritmo mais acelerado de vacinação, dentro do teu setor, dentro da tua atividade, você certamente deve ter aí um business plan para os próximos meses. Qual é a ideia, o que vocês estão enxergando dentro da área de eventos para daqui a algum tempo? Olha, a gente tem vários, eu tenho plano A, plano B e plano C, ou 1, 2 e 3, né? A gente tem o pior plano, que é aquele que a gente não gostaria que seguisse, que é justamente dessa pandemia ficar desta forma, indo aparecendo novas cepas e indo acontecer essas coisas que a gente não gostaria que acontecesse, tendo um governo que ainda não pegue essa responsabilidade para si, e as coisas indo nessa toada que a gente não vê fim. Então, esse seria o pior para a nossa área de eventos. Eu vejo muitos comentários do Aldinho, do João G, essas coisas para a gente seria, eu acho que como para outros setores, não é só o nosso aqui, os restaurantes, eu falo de tudo. Isso é o pior, eu vou falar assim, é o pior para o Brasil, né? Então, este é o pior momento. Neste pior momento, é indo da forma que a gente está indo, tentando segurar por tudo e fazendo eventos customizados. E o que nos possibilita fazer isso, Carlos, são, inclusive, a grande conexão que nós temos com as unidades. Então, nós estamos fazendo eventos junto com as unidades, empresários aqui, com empresários de outras unidades. E, lógico, isso não dá mídia, mas ele dá conexão. E o LEAD usa muito do LEAD Conecta. Então, isso é uma coisa que a gente está fazendo e continua fazendo. Enquanto isso, a gente trabalha em 2 projetos maiores. Se as coisas forem, e vamos trabalhar moderadamente, a vacina, hoje, Coronavac, a gente tem, está dando continuidade, a gente continua, que as autoridades maiores percebam e que venham as outras vacinas, maior quantidade de vacinas são realizadas, a massa é realizada, a gente comece a ter os presenciais, como fizemos no final do ano, já tem massa vacinada, os que não estão, vamos testar, e aí a gente começa a fazer eventos de 80, 90 pessoas, começam a dar resultado. Esses eventos são necessários, a gente fez 2 no final do ano, foram excelentes. Então, neste caso, a gente continua neste ramo, fazendo, eles dão resultado. Mesmo que, eventualmente, alguém, e principalmente do exterior, entre virtualmente, a gente já consegue começando de novo, né? E o terceiro é a alegria de todos, que a volta recomece. Mas eu acho que uma coisa a gente tem que ter consciência. Esses vírus novos, essas coisas que vêm acontecendo, eu acho que a gente tem que ter um cuidado maior com o nosso corpo. Eu acho que tudo que tiver uma aglomeração, a gente já viu japoneses quando a gente visitava a Disney, né, Carlos? Todo com as máscaras, a gente não entendia muito por quê. E eu acho que a gente vai ter que começar a ter esses cuidados nos nossos eventos. Vai ser a máscara, vai ser o álcool, vão ser tudo aquilo, vai ser tirar a temperatura quando nós vamos entrar. Então, acho que todos esses cuidados nós vamos que ter, porque eu acho que esses vírus aí não vão parar por aí, e a gente vamos continuar, mesmo que este daqui vá embora, a gente tem que continuar com esses cuidados no nosso corpo. Célia Pompeia, adorei essa nossa conversa. Você realmente nos deu um panorama importante e grandes insights aí de como a gente deve passar daqui para frente. Acho que o setor que vocês trabalham é um dos mais desafiadores da economia brasileira e certamente mais criativo. Absoluta convicção de que vamos vencer essa etapa difícil que todos estão passando, e você nos dá aqui exemplos de como fazer isso
com essa clareza, e eu te agradeço muito esse bate-papo nosso aqui. Vamos continuar lá no parlatório, então, também, tá bom? Vamos, e você também no lead, né? Vamos dos dois lados, né? Um beijo para você, obrigado, então, por essa conversa. Obrigada, Carlos. Obrigada pela oportunidade, viu? Obrigado a você.